Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, são 8 horas e 23 minutos. Pois bem, Aloísio e Arnaldo, nós ainda temos alguns assuntos que nós falamos na abertura, falamos do talentoso artista João de Oliveira, isso é importante também. É um artista que é, aliás, mais reconhecido até fora de Campos do que propriamente em Campos, mas é um grande artista, trabalhos maravilhosos, que brevemente abrirá a sua galeria, e isso é muito legal. A gente tem uma galeria de arte que a gente possa desfrutar. Inclusive, na matéria ele fala que decidiu abrir a galeria pela falta de espaços como esse em Campos, né? O que é ruim. Não foi mais... quero expor meu trabalho. Não tem onde expor meu trabalho e trabalho de outros artistas, vou abrir um espaço para isso, né? O que mostra uma carência da cidade numa área importante, área cultural, de arte plástica, para ser mais específico. Eu concordo com você, João é brilhante. João é brilhante, tem coisas lindas. E eu me lembro que no final dos anos 90 nós tínhamos uma galeria em Campos, ali na Pilinca, que era a Galeria Picasso, e embora fosse também... Dona Cid Nancy, não é isso? Dona Cid Nancy Neves, a galeria, não era? Tinha a de Cid Nancy, que era ali no VIP Center. Qual era o nome? Não lembro. Era Renoir? Renoir. E tinha uma outra galeria que durou uns 2, 3 anos aqui no centro, que trouxe alguns artistas, como Mário Costa, alguma coisa assim. E isso, de repente, perdeu. Né? De repente, acabou. E, como você falou, é importante, porque o João disse que não é só para ele, é para abrir de uma maneira geral para vários artistas. E Campos tem grandes artistas. Tem Valde Granato, que faleceu, o próprio José César Castro, um grande artista plástico também. Uhum. Campos tem. E é uma tradição. E Valde, por exemplo, para poder sobreviver, teve que vencer São Paulo. Claro. E não era reconhecido em Campos. Quando ele vence no Rio, vence no eixo Rio-São Paulo, ele passa a ser reconhecido aqui em Campos. Essa falta do reconhecimento do campista parece ser... Até o Matheus escreveu um artigo de domingo falando sobre isso. É verdade. Ele fala sobre a Luiz Machado, compositor que em Campos, que no Rio é muito reconhecido, faz parte da ala de compositores da Império Serrano, uma grande escola de samba. Com grandes sambas enredos. Grandes sambas enredos. Vitoriosos. Bumbum Paticubu no Burundum, do Império Serrano, que é antológica, né? Exatamente. Anos 80 ali. E ele foi homenageado esse ano no prêmio Plumas e Paetês, depois do Carnaval. Inclusive, teve um sanjoanense que saiu dos Congos para o Carnaval do Rio, foi homenageado nesse prêmio também. O Geraldo Lopes, conhecido como Branco. E ele foi o principal homenageado da noite. E ele fala que o que ele sente falta é de um reconhecimento da terra dele, de onde ele nasceu. Então, você tem aí vários artistas, pessoas que despontam fora, são reconhecidos fora e falta reconhecimento local. Eu me lembro que no final dos anos 80, a Folha da Manhã fez um trabalho exatamente em cima do Evaldo Granato. Mostrou o que ele era respeitado fora do Brasil. Sim, Evaldo era um... Eu cheguei a conhecê-lo em São Paulo, quando conheci o Trajano lá, fui ter conhecido o Evaldo também. Era uma figura... Era uma... Não, e o Evaldo... Trajano, mas o Evaldo era uma figura... Assim, gentilíssimo e tal, mas para acompanhar o Evaldo, eu era novo, hein? Acho que nem Arnaldo aguentava acompanhar o Evaldo. E não necessariamente muito sereno, né? Não, mas era uma pessoa muito, muito generosa, o Evaldo. Ele, sempre. Agora, eu acho que a gente podia comentar também, você chegou a ver a postagem de Suzy, da reunião de Ábido e Rafael? Sim. No domingo? Sim, foi uma reunião no domingo de manhã em que o prefeito e o secretário reforçaram mais ou menos as metas que já foram anunciadas a gente em entrevista que você publicou, a Folha. No domingo retrasado. Exato, como a abertura do Hospital São José. Acho que é uma pauta que o AB está insistindo muito em levá-la à discussão. E diz que falta muito pouco, né? Falta só a questão do laboratório, inclusive com os equipamentos já estão no próprio prédio, só falta mesmo a questão de um laboratório para que possa abrir. E
falando na otimização de serviço em outras unidades também. Eles destacaram o HGG, tudo aquilo que a gente conversou mais ou menos aqui digital. Na quinta-feira, o Protótipo Digital que a gente conversou na quinta-feira com o prefeito Rafael, e eles dialogaram entre eles numa manhã de domingo, no caso ontem, e o Rafael divulgou o saldo, o balanço dessa reunião nas redes sociais ontem mesmo. Outro assunto também que chegou a mim o vídeo, eu passei para o Folha 1, para o nosso site, um voo de parapente em cima do tênis. Impressionante. Impressionante, eu vi esse perigoso, vídeo. Né? Perigosíssimo. Perigosíssimo, né? Perigosíssimo. Eu conheço umas 4 pessoas que morreram de parapente. Mas vamos combinar que você fazer isso em cima de uma zona cheia de prédios é um negócio perigoso, né? Muito perigoso. Eu não sei. Aqui em Campos não tem nenhum posto, até onde eu saiba, da aeronáutica, né? A quem caberia fiscalizar isso? Infraero? Como é que é? Não sei. Também não sei. É uma coisa... Jornalista que não sabe é uma vergonha, né? É uma vergonha. Mas, por acaso, nenhum de nós sabemos. Mas o fato é que tem que haver um controle, tem. Eu acho que graças a Deus não houve nada, quer dizer, foi só... Mas, enfim, foi filmado e eu achei muito perigoso aquilo. E ele saiu do Morro do Rato, Itaoca. E, além de tudo, a permanência dele no ar foi impressionante, né? Além de tudo. Voou bem, né? Voou bem. Porque tem recordes aí de permanência no ar, mas de asa delta, que é bem diferente do parapente. O parapente é mais parecido com paraquedas do que a asa delta. A asa delta, ela corta mais, ela voa mais. Amanhã vamos falar sobre segurança, né? Com um delegado da Segurança CDP, Pedro Emílio. É outro assunto também que a gente vai trazer amanhã. Quer dizer, Pedro assumiu esse 46... Pedro, inclusive, foi o delegado desse caso do sequestro de Cristiano Tinoco, né, que a gente citou aqui pelo uso de garotinho político de uma informação tirada de contexto, que foi negada pelos cinco presos na ação do sequestro de Cristiano Tinoco, pelo sequestro. E tem feito um bom trabalho em Guarulhos, né? Ele tem conseguido... Guarulhos já era foco numa guerra ali no Santa Rosa, uma guerra entre facções de tráfico de drogas. Ele tem conseguido baixar o número de homicídios, agora também favorecido também pelo fato de que o chefe do tráfico ali, que era o elemento complicado ali, né, nessa disputa do tráfico, era o Nolita, ter sido preso junto com sua cúpula, que eram quatro outros bandidos que foram presos a partir do sequestro e tortura de uma menina, né, de um outro bairro, né, uma área rival, né? E a mais Pedro vai poder falar um pouco sobre isso pra gente, né? Sim. A questão de segurança de Guarulhos, que é uma questão que afligiu muito aí no ano passado, né, e no início desse ano. A violência em Guarulhos que fez ou faz ainda Campos figurar nos rankings internacionais que a gente sempre aborda de cidades mais violentas do mundo. Entre as cidades mais violentas do mundo. 35ª. E como você destacou, é a única do sul-sudeste nessa relação. É a única fora do eixo norte-nordeste brasileiro que figura nesse ranking. Pois é, né? Então, mas agora você tem aí também, amanhã a gente vai poder abordar isso melhor com o delegado, meio que uma trégua, né? Você tem uma redução bem impactante do número de homicídios nessas regiões. Tem outra questão também que a gente falou pouco, né? Mas no esporte, Flamengo ontem campeão da Taça Rio. Eu estava de plantão ontem à noite, já tinha feito o texto do Vasco, inclusive, quando o Arrascaeta fez o gol aos 48 e levou para a disputa de pênalti. É um título que não vale nada. Não. É um título de turno. Mas eu acho que o Matheus Berriel, que estava de plantão no final de semana, deu um título que é interessante. A rivalidade era o superior ali em campo, né? Apesar do Flamengo não jogar com o time titular, mas a rivalidade você via que estava presente no clássico. O Maracanã não estava lotado, mas com bastante gente. E para os tricolores, né? Foi muito bom, porque se no caso na vitória do Vasco, o Fluminense ficaria de fora, a semifinal seria Flamengo e Bangu para enfrentar o Vasco da Gama na final. Mas eu assisti alguns momentos, eu estava aqui na rádio, eu ouvi a narração aqui, primeira FM de Campos a fazer uma narração, FM original, né, da cidade, fazer uma narração de futebol ontem com os craques da bola, que foi excelente a experiência. E
E depois eu assisti alguns momentos, o jogo foi muito interessante, foi muito vibrante, né? Pelo menos mostrou a rivalidade, como disse o Arnaldo. E no cenário internacional tem a visita do Bolsonaro a Israel, né, que começou ontem. Já tiveram lá a assinatura de alguns acordos, assinaturas também. Como disse o Bolsonaro, foi um casamento, né, para aproximar os povos. O Bolsonaro tem mania de casamento, né? Ele falou que estava se casando com o Congresso, depois queria namorar o Gabeira, agora está se casando com Israel. É um moço casadoiro, né? Exatamente. Deve ser devoto de Santo Antônio. Benjamin Netanyahu, aquela voz também dele, potente. Acho que isso deve estimular alguma coisa o Bolsonaro para querer casar, né? Eu também. Eu nem quero entender muito bem quais são os aliás, motivos. vai ter eleição agora em Israel, né? Pelo cargo de primeiro-ministro. Ele concorre com um general, estamos falando tanto de militares, um general super condecorado de Israel, que vai concorrer com ele. E Netanyahu tem denúncias no Justiça de Israel de corrupção, denúncias bem fortes, bem consistentes, né? E não sei se Bolsonaro ajudou ou atrapalhou, porque ele no Chile foi elogiar o Pinochet. O Pineda, que é o presidente do Chile, que é um conservador, teve que consertar as coisas, porque houve uma reação muito forte no Chile, que é uma democracia. Elogiar o Pinochet. Elogiou o Stroessner no Paraguai e elogiou o Pinochet, né? Só faltava elogiar a Rita em Israel, mas acho que não vai chegar tanto. Não. Acho que também não. Vamos direto à redação para ver então o que é notícia agora no folha1.com.br, as principais notícias dessa manhã de Campos, também da região. Vamos então na redação da Folha, vou falar com a Paula Vinheron, editora do Online agora pela manhã. Bom dia, Paula. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia Arnaldo, Aloysio e Marco Antônio. Vamos aos destaques desta segunda-feira. A cidade de Campos registrou mais um homicídio nesse final de semana. Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na localidade de Conselheiro Josino. De acordo com a Polícia Militar, Felipe Soares da Silva foi encontrado caído na rua Projetada 8. Com mais este crime, sobe para 36 o número de homicídios em Campos somente em 2019, segundo o levantamento da Folha da Manhã. Policiais civis e militares do Rio de Janeiro que prenderem procurados pela Justiça poderão receber a recompensa do Disque Denúncia. A lei foi sancionada pelo governador Wilson Witzel e publicada no Diário Oficial da última sexta-feira. A lei determina que o prêmio seja pago se houver divulgação prévia da recompensa e se a captura do foragido tiver sido feita apenas com meios da própria corporação. A recompensa não valerá quando os policiais utilizarem informações dadas por terceiros ao Disque Denúncia. Estudantes podem pedir isenção no Enem a partir de hoje. A isenção pode ser solicitada na página do participante no site oficial do Enem até o dia 10 deste mês. A taxa do exame deste ano é de R$ 85. A isenção é para quem cursou o ensino médio na rede pública ou foi bolsista integral na rede privada. Todas as informações podem ser obtidas no site oficial do Enem. Atenção aos consumidores. Remédios com receitas podem ficar até 4,33% mais caros a partir de hoje. O valor ficou acima da inflação de 2018, que fechou o ano em 3,75%. De acordo com o Ministério da Saúde, o percentual é o teto permitido de reajuste. Cada empresa pode decidir se vai aplicar o índice total ou menor. As empresas que descumprirem os preços máximos permitidos ou aplicarem um reajuste maior do que o estabelecido podem pagar multa que varia de 649 a 9,7 milhões de reais. No futebol, o Flamengo foi o campeão da Taça Rio ontem. O rubro-negro disputou o título em uma partida contra o Vasco. A decisão aconteceu durante os pênaltis, após o empate nos acréscimos da etapa complementar, finalizando com um placar de 3-1. Com o título do Flamengo, as semifinais do estadual no próximo final de semana serão entre o próprio rubro-negro e o Fluminense, enquanto o Vasco e o Bangu disputam outra vaga na decisão. Estas são as principais notícias desta segunda. Voltamos ao longo do dia com mais informações direto da redação. Bom, é isso aí, gente. São 8h37. Estamos chegando ao final do nosso programa, Folha no Ar, primeira edição. Excelente a entrevista com Aristide Sofiati, foi um prazer, né? E o que vocês preveem para amanhã? Acho que... A Luísa já falou um pouquinho sobre a entrevista do delegado.
Isso, amanhã são esses dados de segurança, a gente vai poder ter números mais claros, inclusive comparativos, né? A gente pode até já ligar para o Pedro e pedir para trazer esses dados comparativos de outros períodos. A Delegacia de Guarulhos ficou em um intervalo de 20 dias sem registrar um homicídio recentemente, agora registrou um, registrou agora outro em Conselheiro, que acaba pegando ali na área da 146. Mas são essas questões de segurança. E na questão política, eu acho que na política nacional hoje o destaque ainda vai ser a viagem do Bolsonaro, né? Hoje ele está condecorando os israelenses que participaram das ações em Brumadinho. Uma das agendas de hoje, prevista para hoje, é essa. E vamos ver como vai ficar. Agora, interessante também, só para falar um pouquinho sobre Israel também, que a promessa de levar de mudar a embaixada, acabou que ele deu uma recuada agora. Não, ele abriu um departamento comercial em Jerusalém. O que tem tempo para falar aqui, isso é uma história complicada. Isso vem desde Oswaldo Aranha, que foi quem assinou. Oswaldo Aranha é considerado brasileiro herói dos judeus e herói dos árabes, porque ele assinou a criação do Estado de Israel e da Palestina. Uhum. Então ele é venerado, tem estátua de Oswaldo Aranha em Israel, pelos dois. Quer dizer, o que mostra a posição de equilíbrio que agora está pendendo para um lado, e a gente tem que lembrar sempre que o que Bolsonaro abriu em Jerusalém foi o escritório comercial. Porque, assim, disparado a nossa balança comercial, a gente tem muito mais negócio com os países árabes do que com Israel. Ainda que Israel seja uma potência, é um país pequeno, de população pequena. O mundo árabe tem 1,3 bilhão de pessoas, né? É um pouco menor que a cristandade. Os cristãos são 1,8, eles são 1,3 bilhão. Então não dá nem para comparar comercialmente o que o Brasil vende para os árabes e o que o Brasil vende para os judeus. Agora, eu acho que amanhã, Pedro, mais do que a frieza dos números, vai poder nos trazer a sua impressão pessoal, sim, né? Sim. Do testemunho ali do combate à violência naquela região que estava conflagrada e agora parece estar um pouco, embora tenha, como se falou, o homicídio, Paulo falou em Conselheiro Josino, mas não está, parece, ligado, pelo menos de início, a questão da guerra. A guerra do tráfico, né? Do tráfico em Guarulhos. Mas é isso, agradecer aí. Sofiati foi uma entrevista brilhante, aprendemos sempre como muito. Sempre, né? E agradecer aí, Marco, Arnaldo, você, sobretudo, ouvinte. Até amanhã. Bom, até amanhã, então. Esse é o nosso Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar.